Olá, tudo bem, pessoal? Como estão? Hoje nós vamos então iniciar a última unidade da nossa disciplina de estágio profissional 3, que é a unidade 12, Procedimentos Especiais na Justiça do Trabalho. Aqui nós vamos então trabalhar algumas ações que elas têm como característica um procedimento próprio, regido então por leis específicas, e que tem a sua aplicabilidade aqui no processo trabalhista também. A primeira delas, e eu julgo ser uma das mais importantes, é o mandado de segurança, que é o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. O mandado de segurança, pessoal, vocês vão ver que eu vou trazer características na aula que são características próprias do mandado de segurança de uma forma geral, porque o mandado de segurança ele é regido por uma lei própria e, portanto, é a mesma aplicabilidade que nós vamos ter no processo civil, no processo de trabalho, no processo penal. Quando falarmos em mandado de segurança, nós vamos adotar a mesma normativa legal, tá bem? Vamos lá então. Primeira coisa, uma introdução. Siga o material, tentei deixar o material bem completo, o que vai ser interessante que vocês vão utilizar ele tanto para a questão do processo de trabalho, como lá no processo civil. Vocês podem adotar essas mesmas regras que eu vou trabalhar hoje lá para o processo civil sem problema nenhum, em qualquer âmbito, tá bem? Então vamos lá. O mandado de segurança é dos remédios constitucionais mais antigos. Ele está previsto nas nossas constituições desde a primeira. Lá na Constituição, então, de 34 já tinha previsão do mandado de segurança e assim sucedeu em todas as demais. A única de 37, naquele período da ditadura, que não estava presente, porém tinha a lei regulamentando o mandado de segurança, portanto ele sempre esteve presente no nosso ordenamento jurídico, tá bem? O que nós temos de novidade aqui? A Constituição de 88 trouxe, reproduziu também, dentro dos remédios constitucionais, nós vamos ter lá o habeas corpus, habeas data, e vai estar lá também o mandado de segurança. E houve uma grande alteração legal em 2009, que daí então com a introdução no ordenamento da Lei 12.016, que regulamentou o mandado de segurança. Até então, ele era regido pela Lei 1533, lá de 51, e aqui, em 2009, houve essa reforma aí, né, em relação ao mandado de segurança, trazendo algumas novidades bem importantes aqui para a ação constitucional. Então, houve uma ampliação no seu conceito, ampliação dos legitimados, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje agora em relação ao mandado de segurança. Vou trazer as principais características dele. Em relação à competência aqui, especificamente no âmbito trabalhista, nós vamos lá no artigo 114, inciso 4º da Constituição Federal, vai estar lá que incumbe a Justiça do Trabalho, então, julgar mandado de segurança, né, julgar e processar mandado de segurança no que tange a sua abrangência de competência. Então, ações relacionadas à relação de trabalho, emprego, vão se dar no âmbito do processo trabalhista. Mesmo assim, então, mandado de segurança, uma ação, um remédio próprio lá que nós vamos buscar lá no processo civil, mas que vai ter uma aplicabilidade direta aqui da lei 2016 aqui no processo trabalhista também. O que mais que nós vamos ter aqui? Em relação a isso, o artigo 209 do Regimento Interno do TST é quem regula o trâmite do mandado de segurança quando for competência do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Nós vamos lá no Regimento Interno do TST, no artigo 209, vai ter a sua regulamentação. No material, eu não vou falar tudo que eu coloquei no material, ficou um material um pouquinho extenso até, mas é bem importante. As questões que eu coloco aqui são todas questões práticas para aplicabilidade do mandado de segurança, independente de qual seja a sua área de abrangência, em qual seja o judiciário, o poder judiciário do qual tu esteja submetendo esse remédio constitucional. Então, a admissibilidade de ser enviado por fax ainda tem, mas também pelo meio eletrônico, né? Obviamente, quando fala-se agora em processo com autos eletrônicos, o mandado de segurança não poderia ser diferente, também é cabível a sua aplicabilidade aqui, certo? O que mais? Possibilidade de pessoa jurídica, então também impetrar mandado de segurança,
Quando nós falamos de remédio condicional, como vocês já devem saber, nós falamos em impetração. Nós vamos impetrar um mandado de segurança, impetrar um habeas corpus, impetrar um habeas data. É sempre assim, a gente fala na impetração do remédio constitucional, tá bem? Bueno, então, aqui na sequência, eu fiz vários apontamentos aqui, são bem relevantes ali em relação à introdução, que são trazidos pela lei 2016, mas da qual vocês podem acompanhar ali pelo material, eu fiz uma relaçãozinha ali de situações. Mas vamos lá, um conceito então, como a doutrina conceitua mandado de segurança? Ali eu trouxe alguns doutrinadores, mas nós podemos entender então que é um remédio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física, jurídica, com capacidade processual para proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparados por habeas corpus ou habeas data. É a partir daí que nós vamos então começar o nosso estudo. É um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, certo? Então, é uma ação de natureza civil, natureza constitucional civil, regulada por um procedimento especial e que tem como característica ser subsidiária. O que isso quer dizer? Por que subsidiária? Porque, primeiro, nós temos que observar se não é caso de habeas corpus, se não é caso de habeas data. Não sendo caso de habeas corpus, de habeas data, nós temos um direito líquido e certo que está sendo ofendido por uma autoridade coatora. Nós vamos estar diante, então, numa situação cabível da impetração do mandado de segurança. Tá bem? Olha só, então, por um ato abusivo, um ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, que gere, aliás, através de uma omissão ou uma ação, ato omissivo ou comissivo, nós temos, então, um direito líquido e certo que está sendo lesado ou a sua iminência de ser lesado. Então, no material, ó, eu coloquei para vocês ali, o mandado de segurança tem os requisitos especiais. Quais são eles? Um ato omissivo ou comissivo de uma autoridade coautora, particular ou pública, ato ilegal ou abusivo praticado por essa autoridade, lesão ou ameaça de lesão a um direito líquido e certo, e o caráter subsidiário. Por quê? Se não for caso de habeas corpus ou habeas data, nós vamos então impetrar o mandado de segurança. Do contrário, então nós vamos impetrar um desses outros remédios que são os cabíveis. Bom, falei em direito líquido e certo. Afinal, o que é direito líquido e certo? Será que é uma prova documental apenas? Direito líquido e certo é aquele direito que pode ser comprovado por prova pré-constituída. Basicamente é isso. Direito líquido e certo é o quê? É o ter direito a exercer um determinado direito, porém, eu preciso fazer a sua comprovação com prova pré-constituída, ou seja, não cabe instrução probatória no mandado de segurança, tá bem? Não cabe instrução probatória no mandado de segurança, eu tenho que ter provas documentadas, certo? Eu tenho que fazer a produção dessas provas já previamente. Quando eu impetro o mandado de segurança, ele deve vir instruído com todas as provas. Eu não vou ter possibilidade de instrução probatória, de perícia, de oitiva de testemunha no processo de mandado de segurança. A prova deve ser pré-constituída. Aqui, ó, eu botei no material e destaco para vocês. Existe uma diferença entre prova documental e prova documentada. Prova documental é aquela que nasce num documento. A gente pode estar falando de um contrato, o termo de rescisão do contrato de trabalho, enfim, uma prova é um documento. A prova documental, ela nasce como um documento. A prova documentada, não necessariamente ela nasce como um documento, mas ela é documentada. Nós podemos ter um exemplo de uma oitiva de testemunha. Como assim, professor? Oitiva de testemunha documentada? Sim, a ata da audiência, no momento que a gente vai redigir na ata qual foi o depoimento daquela testemunha, nós temos uma prova documentada. Ou então, o muito utilizado, a ata notarial. Então, a ata notarial celebrada lá, confeccionada pelo tabelião. Ele vai garantir fé pública, autenticidade a um certo acontecimento. Pode ser uma situação fática, uma certidão narratória de uma situação, um acontecimento realmente, chama o tabelião para ele realizar uma certidão narratória
de uma greve que está acontecendo dos meus empregados na minha empresa, por exemplo? Posso utilizar. Ou ainda, eu posso fazer uma certidão, aliás, uma ata notarial de uma postagem em rede social, de uma conversa do WhatsApp, de um e-mail. Eu quero garantir autenticidade e fé pública, para que a parte não venha dizer que não, na verdade foi uma montagem, não foi ela que escreveu aquela postagem. Neste caso, eu faço a ata notarial, o tabelião vai redigir aquilo lá e vai garantir fé pública aquele documento. Nesse caso, eu posso então ter um acontecimento, eu posso ter uma postagem em rede social, uma conversa do WhatsApp, uma mensagem de texto, que ela vai se tornar documentada, tá bem? Prova documentada vai ser aquela, então, que ela vai ser materializada num documento, mas a sua origem não nasceu num documento, entenderam? Mas para instruir mandado de segurança, deve ser prova documentada, tá bem? Prova documentada sempre. Eu não tenho a possibilidade da instrução probatória. Eu não posso ouvir testemunhas, não posso submeter a perícia durante o trâmite do mandado de segurança. As provas têm que ter todas elas pré-estabelecidas. Eu coloquei no material e questiono vocês. Posso ouvir testemunha então para o mandado de segurança? Não posso. Tá certo ou tá errado? No processo efetivo do mandado de segurança, não, porque não tem a instrução. Porém, eu posso lançar a mão do artigo 381 do CPC, que é produção antecipada de provas. Eu vou lá, então, proponho essa ação apenas com a finalidade de ouvir testemunhas. Se a gente for lá e pegar o 381 do CPC, nós vamos olhar o inciso 3º que vai dizer: o prévio conhecimento dos fatos possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Nesse caso, a produção antecipada de provas será admitida quando o prévio conhecimento dos fatos poderá evitar ou justificar o ajuizamento. Portanto, eu faço a produção de uma prova oral, uma prova testemunhal, através de uma ação específica, ação de produção antecipada de provas. A partir dali, a oitiva dessas testemunhas, numa ata de audiência, eu posso utilizar aquela prova documentada para instruir o meu mandado de segurança. Tá bem? Plenamente cabível também. E aí? Então, eu tenho direito a uma prova pré-constituída, né, um direito líquido e certo, e a existência de uma ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, uma autoridade está praticando algo ilegal ou abusivo. Quando que nós vamos observar isso? Ilegal, quando o agente público ou aquele particular que está enrustido lá nessa função pública, ele pratica algo contrário à lei. Daí é uma ilegalidade. Ou ainda, quando ele tem discricionariedade, porém ele abusa dessa discricionariedade que era do próprio agente, nós vamos ter o abuso de poder, certo? Diante de uma ilegalidade ou abuso de poder que ferem ou eles geram uma iminência de ferir um direito líquido e certo, eu posso impetrar, portanto, o mandado de segurança. Além disso, ele tem duas espécies, repressivo ou preventivo. Repressivo, quando já houve a ilegalidade, já houve o abuso de poder, já aconteceu. Tomei conhecimento dele, eu vou ter que então impetrar o meu mandado de segurança. Ou pode ser preventivo, quando o impetrante demonstra justo receio de sofrer uma violação ao direito líquido e certo. Então, ainda não houve violação, mas já tem fundamentos, justificativas, daí cada caso vai dizer como, mas já tem indícios de que vai ser ferido esse meu direito líquido e certo, então eu já vou me precaver e impetrar um mandado de segurança preventivo para evitar efetivamente essa ofensa ao meu direito líquido e certo. Cabimento do mandado de segurança, portanto, nós vamos estar diante de uma situação, uma omissão ou uma ação praticada por uma autoridade pública. Neste caso, não sendo hipótese de habeas corpus ou habeas data, nós vamos então impetrar o mandado de segurança, tá bem? Lembrando que habeas corpus, quando estiver diretamente ligado à locomoção, direito de ir e vir, a liberdade. O habeas data, direito à informação ou retificação de informações. Portanto, se eu tiver diante, quando eu quero ter o meu direito de acesso à locomoção, de ir e vir garantido, mas o objeto final não é esse. O objeto final é o exercício de um outro direito. Neste caso, eu botei um exemplo para vocês. Por exemplo, lá no processo penal, o indivíduo quer acessar um presídio para falar com o cliente dele.
Só ele está sendo tolhido do direito de acesso ao cliente dele, direito de acessar, de ir e vir, de locomoção dentro para acessar um estabelecimento prisional. Neste caso, ele vai ter um direito à liberdade ou um direito líquido e certo ao exercício da atividade profissional do advogado. Neste caso, se é o advogado que quer falar com o seu cliente e está sendo impedido, eu não vou impetrar um habeas corpus, e sim um mandado de segurança. Porque qual é o objetivo final da locomoção, do direito de acesso dele lá? É falar com o cliente, que é uma prerrogativa do advogado. Neste caso, é um direito líquido e certo que está sendo violado, uma ilegalidade. Eu vou impetrar mandado de segurança e não é habeas corpus. Isso aí pode acontecer em qualquer situação. Quando no exercício da profissão eu quero ter acesso a uma determinada situação, uma determinada prova, por exemplo, eu quero, então, garantir a efetividade do meu direito de exercício profissional e não o acesso à locomoção ou à informação. A mesma coisa para a obtenção de certidões. Certidão, se a autoridade está negando a entregar uma certidão, o remédio constitucional cabível é o mandado de segurança e não é habeas data, tá bem? O habeas data é para ter acesso à informação e à retificação dessa informação. Certidão que vai ser, então, certificado uma situação, nesse caso é mandado de segurança também. Tá bem? Ali um resuminho, então, trouxe Alexandre de Moraes, ele traz 4 requisitos, então, para identificar um mandado de segurança. Vai ter um ato comissivo ou omissivo praticado por uma autoridade pública ou particular decorrente de uma delegação do poder público, uma ilegalidade ou abuso de poder, uma lesão ou ameaça de lesão e o caráter subsidiário que não seja, então, habeas corpus ou habeas data. Tá bem? Vamos ver o que mais. Não caberá mandado de segurança quando? Nós vamos lá no artigo 5º da Lei 12.016. Não vai caber quando? Quando o ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independente de caução. Portanto, aquele ato que foi praticado pela autoridade, cabe um recurso administrativo e esse recurso vai ter efeito suspensivo. Bom, se cabe efeito suspensivo, não é o caso aqui de nós impetrarmos, então, mandado de segurança. O que mais? Decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A mesma coisa. Recurso administrativo ou judicial com efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança porque eu consigo impedir aquela abusividade, aquela ilegalidade através do recurso. Lembrando que, se o entendimento jurisprudencial é que vai ser incabível o mandado de segurança, mesmo se o recurso não for originalmente com efeito suspensivo, mas desde que então eu consiga demonstrar a necessidade de ter efeito suspensivo, já não caberia mandado de segurança, e sim eu teria que propor lá, apresentar o recurso cabível pedindo efeito suspensivo. E contra a decisão transitada em julgado. Nesse caso, para garantir uma segurança jurídica, não vai ser, então, possibilitado a impetração do mandado de segurança quando estiver diante de uma decisão transitada em julgado. Aí nós podemos estar falando lá numa ação rescisória, que é uma outra situação. Tá bem? Na sequência do material, eu coloquei várias súmulas do STF sobre mandado de segurança. Então, da qual é importante vocês terem, que vai se aplicar tanto aqui para a questão mais processual trabalhista, quanto no âmbito geral. Mandado de segurança não substitui ação popular, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, não cabe mandado de segurança contra atos possíveis de recurso ou correição. E aí, afora, não cabe condenação em honorários advocatícios no mandado de segurança, a gente vai falar disso mais adiante. E aí tem várias outras situações. E especificamente aqui, quanto ao processo trabalhista, nós temos alguns apontamentos, algumas orientações jurisprudenciais, algumas súmulas envolvendo a matéria trabalhista e o mandado de segurança. Vamos ver então. Para o TST, a existência de recurso próprio, ainda que com efeito diferido, impede o mandado de segurança. É aquilo que a gente falou, daí tem a orientação jurisprudencial 92. Se cabe recurso, ainda que originalmente ele não tenha efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança, porque eu tenho que, então, interpor o recurso cabível e pedir efeito suspensivo, que todo recurso pode gerar se há a necessidade disso, né? Mandado de segurança não substitui embargos de terceiro. Eu vou falar rapidamente, depois vocês podem acompanhar melhor lá no material. Recurso administrativo não se confunde com medida de reconsideração. Mesma coisa. Não há direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança quando se
escuda de lei cujos efeitos foram anulados por outra declarada constitucional pelo STF. Então, eu estou buscando um direito líquido certo de uma lei que foi entendido pelo STF que uma lei posterior, da qual anulou seus efeitos, foi considerada constitucional. Vamos ver o que mais. Tá, algumas coisas aqui vocês vão acompanhando depois no material, eu vou falar só o que é mais importante. Se houve determinação de reintegração, o empregado em ação cautelar admite-se mandado de segurança como forma de atacar a decisão. Olha só. Então, uma ação cautelar na qual foi admitida a reintegração do empregado, nós vamos poder, então, lançar mão do mandado de segurança para buscar atacar essa decisão na ação cautelar. Por outro lado, não há violação de direito líquido e certo a concessão de tutela antecipada para a reintegração de empregado protegido por estabilidade provisória. Aí, aqui, por vários motivos, não haverá violação de direito líquido e certo a determinação de reintegração do empregado que está abarcado por uma das situações que garantem a ele estabilidade provisória, certo? Aí tem mais outras situações ali em relação à suspensão do empregado, quando ele tiver estabilidade sindical durante o inquérito para apuração da falta grave. Isso aí é garantido, esse direito líquido e certo, então, ao empregador. Algumas questões da execução, prosseguimento. Tá bem, vamos, aí na sequência vocês podem ir acompanhando melhor ali. Olha só, esse aqui é importante. A decisão que determina bloqueio de numerário existente em conta salário ofende direito líquido e certo. Porque olha só, se você pegar o 883, inciso 4 do CPC, fala da possibilidade de haver a penhora sobre salário para fins de pagamento de alimentos. Aí tem a discussão. Bom, a verba trabalhista é uma verba alimentar, então também poderia? Não, o entendimento aqui, então, orientação jurisprudencial 153, é que essa exceção não é aplicável aqui, porque a gente está falando, então, de uma desvirtuação da exceção. Por mais que tenha natureza, o crédito trabalhista tenha natureza alimentar, a ideia é que o legislador não é garantir isso, e sim aquela pessoa que está diretamente submetida, como um filho, ou lá o seu ascendente ou descendente, no que tange a obrigação alimentar lá no direito de família, tá bem? E por fim, a exigência de depósito prévio para custeio de honorários periciais é ilegal. Portanto, fere um direito líquido e certo, orientação jurisprudencial 98, quando eu estou diante de uma exigência do pagamento antecipado dos honorários periciais para que seja submetido uma perícia. Não é admitido, isso é ilegal. Artigo 790-B da CLT, tá bem? Bueno, quem são os legitimados para impetrar o mandado de segurança? Então, o nome do autor vai ser o impetrante, o réu é o impetrado. O impetrante, então, tem uma ampliação aqui de possibilidades. Olha só. É pessoa física ou jurídica, nacional, estrangeira, domiciliada ou não no Brasil. Vocês viram? Pode ser um estrangeiro, pode ser brasileiro, pode estar em trânsito ou ser residente. É bem amplo, então, as possibilidades. Além deles, universalidades reconhecidas por lei, são aquelas, então, que não têm uma personalidade jurídica, mas têm capacidade postulatória, o espólio, a massa falida, por exemplo, órgãos públicos despersonalizados, como chefe do Poder Executivo, mesa da Casa Legislativas, e o Ministério Público também tem legitimidade para impetrar o mandado de segurança, certo? Pode ser originária, pessoalmente, ou extraordinária, quando uma outra pessoa em substituição ao nome dos interessados. É um mandado de segurança coletivo, você estaria diante de uma legitimidade, portanto, extraordinária. Lembrando que nós falamos lá no início das nossas aulas. Bom, o processo trabalhista tem a possibilidade do jus postulandi, certo? E no mandado de segurança, então, também pode ser? Não. O mandado de segurança é um procedimento especial, não está abarcado pelo jus postulandi aqui. Nós vamos, então, precisar, sim, de advogado. Tem que haver a capacidade postulatória para impetrar o mandado de segurança que somente os advogados possuem. Súmula 425 do TST. Exige advogado para impetrar mandado de segurança, tá bem? Legitimidade passiva. Aqui nós vamos ter duas figuras. Nós vamos ter autoridade coatora, que é aquele que praticou
diretamente o ato abusivo ou ilegal, e nós vamos ter a pessoa jurídica da qual a autoridade está submetida. Por exemplo, é muito comum, né, no âmbito civil, impetrar mandado de segurança contra a autoridade coatora. É um secretário, é o governador e a pessoa jurídica que ele pertence é o Estado, determinado Estado da Federação. Nós entramos, então, a autoridade coautora é o governador e o Estado é a pessoa jurídica. Ou então, a autoridade coautora é um juiz e a vara tal lá é a pessoa jurídica da qual ele está submetida. É sempre assim. Tem uma autoridade, uma pessoa física, que é a autoridade coautora, e a pessoa jurídica da qual ele está submetido, que é aquela entidade do governo ou privada com uma atuação de concessão, ali, enfim, uma atividade pública, certo? Nós expressamente precisamos indicar quem é a autoridade coautora. Vamos ver o que mais que é importante falar aqui. A indicação errônea da autoridade, em regra, extingue o mandado de segurança, certo? Porém, existe uma exceção. Se eu indico uma autoridade que pertence à mesma pessoa jurídica, por exemplo, eu tinha que indicar um secretário tal e indiquei o governador do estado. Ambos pertencem à pessoa jurídica estado tal. Neste caso, não vai ter problema, não vai extinguir o mandado de segurança. Agora, eu indiquei o secretário estadual e deveria ser o secretário municipal. Bom, aí eles não pertencem à mesma pessoa jurídica, né? Um pertence ao âmbito estadual, o outro ao âmbito municipal. Neste caso, não tem o que fazer senão extinguir o mandado de segurança. Tá bem? Ali eu faço uma explicação um pouquinho maior da autoridade coautora, quem pode ser considerado responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, né? Autoridade pública dos estados, representante de partido político, pessoas jurídicas de direito privado, que estejam no exercício de uma atribuição pública, pode ser uma concessionária. Então, aqui nós vamos ter uma ampliação. Por exemplo, ali, ó, que pouca gente sabe. Mandado de segurança contra diretor de uma instituição privada. É possível? De uma universidade privada? Sim. Ele está no desempenho de uma concessão pública. Neste caso, competência da Justiça Federal para julgar. Diretor de um hospital privado também está no desempenho de uma atividade, uma concessão pública à saúde. Porém, nesse caso, competência da Justiça Estadual. Certo? Vamos ver o que mais. Nós vamos indicar, então, a pessoa, a autoridade coautora e a pessoa jurídica da qual ele pertence a essa pessoa. Certo? Tem prazo para impetrar mandado de segurança? Tem. Qual é o prazo? Prazo de 120 dias contados do conhecimento. Em regra, do conhecimento, se é uma decisão judicial, da publicação, da intimação daquela decisão. Porém, nós podemos ter outras situações. Quando for, então, contrato lesivo, nós vamos contar do conhecimento. Então, a partir do conhecimento daquele ato lesivo, se ele é administrativo, da forma que ele tomou conhecimento, ou quando for judicial, lá, então, da intimação da decisão. E quando ele for preventivo, neste caso, nós temos que verificar uma situação. Pode ser, ou melhor, quando ele for em razão de uma omissão da autoridade, quando for um ato ativo, comissivo, no momento que houve ofensa. Quando for uma omissão, aí depende. Se a autoridade está submetida a um prazo para proceder daquela forma e ele se omitiu, o prazo de 120 dias começa a partir do término do prazo que a autoridade tinha. Ou quando não houver submissão a prazo algum, bom, aí não vai se falar em prazo de 120 dias, tá bem? A mesma coisa do repressivo e do homicídio e do preventivo. Quando eu estiver falando de um mandado de segurança repressivo, já houve a lesão. Então, eu vou contar a partir da lesão. Quando ele é preventivo, ainda não aconteceu a lesão, nós não vamos falar em prazo decadencial de 120 dias. O prazo só conta quando já houve só para o mandado de segurança repressivo. O preventivo não tem prazo porque não sequer ainda ocorreu a lesão ou a ilegalidade. Certo? Não suspende nem interrompe. O prazo decadencial segue correndo igual. Transcorreu o prazo, nada impede de ingressar com uma ação de conhecimento. Enfim, daí nessa situação, o mandado de segurança é a opção que eu tenho para ter um trâmite célere. Porque o mandado de segurança é muito rápido, a tramitação é muito célere
Ele só perde na prioridade para o habeas corpus. Os demais mandados de segurança têm prioridade no julgamento, tá bem? Esse prazo de 120 dias contado em dias úteis ou corrido? Dias corridos, porque a gente não está falando de um prazo processual, portanto, dias corridos, não é somente dias úteis, tá bem? Qual é a competência para julgar o mandado de segurança? A competência vai ser conforme a autoridade coautora. Em regra aqui, ó, nós estivemos falando então no processo trabalhista, a grande maioria serão em face dos juízes do trabalho quando estiver falando de qualquer outro tipo de autoridade. Quando a autoridade coautora for um juiz, neste caso a competência é do tribunal, certo? Mandado de segurança contra o presidente do TRT no Tribunal Regional do Trabalho se dará competência do pleno, do próprio tribunal do qual ele é submetido, ele é o presidente, tá bem? Sessão de dissídios individuais julgará os mandados de segurança contra os atos praticados pelo presidente e por qualquer ministro integrante da sessão de dissídios individuais também do TST, tá bem? Neste caso, nós vamos então ter no dissídios individuais ou coletivos, vai ser a própria sessão que vai julgar essas abusividades e ilegalidades dos seus membros, certo? E a Justiça do Trabalho, então no artigo 114 da Constituição, a gente já falou que tem essa competência lá para julgar mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, tá bem? Lembrando que não tem competência para julgar matérias criminais, certo? Então, neste caso, a Justiça do Trabalho não é competente para julgar matérias da área criminal. E, bueno, se encaminhando mais já para a parte final da nossa aula, processamento do mandado de segurança. O que eu tenho que ter, o cuidado que eu tenho que ter aqui? Nós vamos falar da petição propriamente lá na nossa aula ao vivo, mas aqui é importante já se ater. Indicação da autoridade coautora. Eu necessariamente preciso indicar a autoridade coautora. Quem que praticou a ilegalidade, quem que praticou o ato abusivo. Essa autoridade coautora deve ser indicada, então, na petição inicial, tanto a autoridade quanto a pessoa jurídica da qual ela é submetida. Eu falei lá, é um juiz, nós vamos indicar o juiz, fulaninho de tal, e a vara do qual ele está submetida. É um secretário do município, secretário municipal e o município tal. Mesma coisa, o prefeito e o município, o governador e o estado. É sempre assim, tá bem? Neste caso, então, eu tenho que ter esse cuidado na indicação. Mas se eu errar a autoridade, errei, aí nós temos que observar a seguinte situação. Se eu indiquei uma, porém teria que ser outra, mas ambas pertencem à mesma pessoa jurídica, não tem problema nenhum. Entende-se, então, o juiz de ofício pode mandar direcionar para a autoridade coautora competente. Portanto, digamos que era qualquer secretário lá e eu indiquei o governador. Não tem problema. Ou então indiquei um secretário diferente, não tem problema. O juiz de ofício mesmo pode mandar dar ciência à autoridade coautora correta. Porém, quando eu indico, era uma autoridade coautora, eu indico o seu superior hierárquico, ambos dentro da mesma pessoa jurídica, portanto, nesse caso se aplica a teoria da encampação. Sempre que eu indicar um superior, não tem problema nenhum, não vai se mudar a autoridade coautora, vai se manter lá no processo o superior. Por exemplo, era um secretário, eu indiquei o governador. Neste caso, segue o mandado de segurança normal, porque aí aplica-se a teoria da encampação, porque aquele que é o superior hierárquico não teria problema nenhum dele estar figurando aqui, porque ele é responsável pelos seus atos. Petição inicial. A petição inicial, quando a gente vai falando de um processo físico, ela deve ser instruída nas duas, eu vou ter que apresentar duas petições, devidamente instruída com provas nas duas. Ou seja, se eu tenho lá 50 laudos de provas, eu vou juntar tanto na petição que fica nos autos, quanto na que vai ser utilizada para citação. Isso no processo físico. Quando a gente estiver falando de processo eletrônico, neste caso, não tem essa necessidade, porque ele vai ser, a autoridade, então, vai ser citada lá para prestar esclarecimentos e vai ter a chave de acesso aos autos eletrônicos, eu não preciso mandar cópia duas vezes, obviamente, certo? Só essa peculiaridade se aplica nos processos físicos. O juiz, então, vai notificar a autoridade coautora para apresentar informações no prazo de 10 dias. Essa autoridade, se ela não se apresentar, não gera revelia.
e vai intimar a pessoa jurídica da qual ela está submetida para essa sim apresentar contestação, tá bem? Então, essa autoridade coatora tem discussões se ela seria ou não réu no processo, né? Mas ela vai figurar lá, vai prestar esclarecimentos, mas réu mesmo entende que é a pessoa jurídica da qual ela vai sofrer os efeitos, portanto, da decisão do mandado de segurança. Eu tenho que indicar um valor à causa, se não tiver, de qualquer forma, eu tenho que estimar. O valor da causa serve para quê? Para apuração das custas processuais, porque não tem condenação em honorários advocatícios aqui, tá bem? Eu posso pedir liminar, para isso eu preciso comprovar lá os requisitos do artigo 300 do CPC. Então, o fumus boniuris e periculum in mora, lá, necessidade e urgência, tá bem? O juiz poderá, não é obrigado, mas ele poderá exigir caução, fiança ou depósito para a concessão dessa liminar, dessa antecipação de tutela, tá bem? Eu posso pedir, eu devo pedir quando for o caso, mas para isso saibam que o juiz poderá pedir caução, fiança ou depósito. Ele pode não exigir, ele não é obrigado, mas o artigo 7º lá da lei garante a ele essa possibilidade. E por fim, não caberá liminar, ou seja, não cabe pedido liminar, cabe mandado de segurança, mas só não vai caber pedido liminar. Para quê? Para, quando o mandado de segurança tem por objeto compensação de crédito tributário, entrega de mercadorias ou bens provenientes do exterior, reclassificação e equiparação do servidor público e concessão de aumento e extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Neste caso, pode impetrar mandado de segurança. Pode, só não pode fazer pedido liminar. Não vai ser admitido o pedido liminar, tá bem? E da decisão de liminar cabe o quê? Agravo de instrumento, é isso mesmo. Não é, a gente já falou que no processo trabalhista, em regra, o habeas corpus é para destrancar recursos, que não foi admitido. Mas, como a gente está falando de um procedimento especial, aplica-se a lei específica e não a CLT, cabe agravo de instrumento quando, então, da decisão liminar no mandado de segurança, tá bem? Para instância superior ali cabe o agravo de instrumento, tá bem? Depois, na sequência, vai ser dar prazo de 10 dias para o MP apresentar um parecer do Ministério Público, no processo trabalhista do Ministério Público do Trabalho. Com ou sem o parecer, o juiz vai proferir a decisão em 30 dias, lembrando que esse prazo ele é um prazo impróprio, portanto, se não cumprir, não vai ter consequências alguma para o juiz, não vai ter problema. Nesse caso, o juiz vai proferir a decisão. Da decisão, cabe qual recurso? Apelação. É isso mesmo. A lei, então, 12.016, previu que cabe, no artigo 14, a apelação da decisão. Pode ser interposto tanto pelo impetrante quanto pela autoridade coatora. Lembrando que a autoridade coatora precisa estar representada por advogado também, para interpor recurso. Certo? O que mais? Daí algumas situações ali, ó, cabe o recurso ordinário constitucional para o STF, quando a gente estiver falando de competência originária dos tribunais superiores. Cabe, então, ao TST o recurso, quando houver a condenação de uma figura pública, seja feito o reexame necessário, pode ser, então, levado então, para reexame necessário de ofício, inclusive pelo juiz. E o mandado de segurança tem prioridade em relação a todas as outras ações, exceto em relação ao habeas corpus. Por fim, condenação em custas e honorários. Existe? Custas processuais, sim. Então, quem não tem a possibilidade financeira de arcar deve solicitar a gratuidade da justiça. Do contrário, vai ter que pagar custas, porém, honorários advocatícios não tem direito, certo? Não haverá condenação em honorários advocatícios, não só aqui no processo trabalhista, no âmbito trabalhista, mas no âmbito civil e em qualquer outro. Não há condenação em honorários. Por isso que os advogados acabam tendo que cobrar um valor de honorários superior, porque não haverá sucumbência, não haverá honorários sucumbenciais depois, fora o trabalho, já em razão de ter que apresentar o pedido com provas pré-constituídas, ele tem que ter todo um arcabouço probatório inicialmente lá, certo? Então, não esqueçam, mandado de segurança diante do que? De uma ilegalidade ou abuso de poder praticado por uma autoridade pública ou uma pessoa privada, porém enrustida numa atividade pública por uma concessão, por exemplo,
um ato omissivo ou comissivo, um ato repressivo ou preventivo. Já aconteceu a lesão ou ela está na iminência de acontecer, e não ser caso de habeas corpus ou habeas data. Então, ele é uma ação subsidiária. Se não for habeas corpus, habeas data, aí eu lanço mão do mandado de segurança. Certo, pessoal? Na aula ao vivo, nós vamos trabalhar, então, com um modelinho de peça do mandado de segurança. Mas ele tem as suas peculiaridades lá. As mesmas lá nós vamos utilizar o 319 lá do CPC para estruturar a peça, falando lá da competência, da qualificação das partes. Eu vou ter que indicar a autoridade coatora, a pessoa jurídica da qual ela está submetida. Nós vamos indicar, então, a situação fática que houve, a violação ao direito, ao abuso de poder ou a sua iminência. Nós vamos pedir, posteriormente pede a segurança, então, né? Pode ser feito um pedido liminar, quando a gente tiver a comprovação do perigo na demora e do fumus boniuris, e encerra-se, então, fazendo o pedido da concessão dessa segurança. Tá bem, pessoal? São as principais dicas aqui do mandado de segurança. Como eu falei no início da aula, é uma ação própria lá, originária do direito civil, mas que vem aqui para o direito do trabalho, para o direito eleitoral, para o direito penal. Nós podemos lançar a mão porque ele é um remédio constitucional, é o remédio constitucional que está previsto na Carta Constitucional há mais tempo, desde a primeira Constituição Federal Brasileira, sempre houve a presença do mandado de segurança, visando então garantir um direito líquido e certo. Tá bem? Uma boa aula para vocês, espero que tenham entendido, compreendido. Qualquer coisa estou à disposição e até a nossa próxima aula. Tá bem? Tchau, tchau, um abraço.